A mão do nosso querido professor revela que ele não é só inteligente, porque isso é muito óbvio, não é mesmo? Mas revela coisas ainda mais específicas. Por exemplo, que ele honrou demais, né, o legado ou a missão que lhe foi dada, né? Ele não tinha só o prazer ou a vontade de ser rico e gastar igual o Denver ou o Rio. Ele queria mesmo era cumprir a missão. Para você que não me conhece, eu sou a Van Luz. Eu leio mãos também e aqui a gente está se divertindo criando as mãos dos personagens. Já deixa seu like, se inscreve e se você gostou muito de mim e desse conteúdo, deixa um emoji ou algum comentário aqui embaixo que vai me ajudar demais. Ah, e aqui embaixo também você encontra um link para agendar as suas leituras de mão, porque é possível fazer à distância também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bora ler essa mãozinha maravilhosa, né? A gente começa com o quê? Como eu falei, né, dele, que ele é uma pessoa obstinada, predestinada, e daí você já sabe, né, que é uma linha do destino que começa aqui da parte de baixo da mão, vai passando por cima. Vamos ver se eu consigo fazer ela reta. Eu acho que é assim, mas ela é mais fina. É uma linha de destino que começa aqui embaixo, em direção, tem uma quebra aqui, já segue para a linha de Saturno. Pronto, aqui. Por que que essa linha do destino, ela termina aqui nesse local? Eita! Opa! Nesse local aqui, né? Porque aqui é onde a gente tem o Saturno, né? E aí, tem gente que fala que às vezes está na profissão para ganhar, para cumprir alguma missão, né? Alguma missão divina ou algo assim. E eu acredito muito que o nosso querido professor, sendo totalmente sistemático, totalmente controlador, totalmente. Ele é inteligente também, né? Planejar cada passo dele, né? Tanto que ele planejou cada passo dele que aos 18 anos ele parou de renovar o RG dele, para que quando ia digitalizar o RG é maravilhoso. Como que será que é na Espanha? Eu não faço ideia. Ele parou de digitalizar o RG dele, ele parou de renovar o RG dele quando ia digitalizar, e aí ninguém acha nada do querido Sérgio, o professor, né? E e isso do roubo vem muito do pai, né? Vocês lembram que ele assistiu o pai dele indo de arrasta? Porque também o pai dele realizava, era o Robin Hood, realizava esses roubos porque ele era muito doente enquanto criança, né? E aí ele se sente realmente que foi escolhido por um propósito antes dele conseguir entender isso, né? Que era principalmente cometer um roubo sem morte, que não deu muito certo, né? Então, é uma sina de continuar a história que foi parada pelo pai. Né? É como se muita gente vê o roubo como começo, mas quando você se vê, você vem preparando, né, a vida toda para um propósito, a vida toda para um destino, né? Quando você vive ele, ali já é o ápice da sua vida, né? E aí aqui a gente vai ter também mais um elemento aqui nesse monte, né? Que é um monte que fala muito de como a gente consegue as coisas, né? De como a gente conquista as coisas também e também como é o pai na nossa vida, certo? Como que é a figura do pai na nossa vida. E aí a gente teria aqui um quadradinho no monte de Saturno dele, né? Então esse quadrado seria quase como, agiria quase como uma proteção
para o que para o trabalho digníssimo do professor. Para o trabalho não, para a missão que ele tem, né? Mas também representa aqui, vamos colocar alguns riscos verticais. Não, muito grosso. Os riscos são sempre bem fininhos. Talvez você nem veja aí. Uns riscos verticais aqui nesse monte de Saturno, representando que tem muita coisa para dar certo, mas também tem muita coisa para dar errado, porque ele não controla tudo, né? Ele acha que ele controla tudo. Por quê? Porque se a linha da vida dele não for exatamente isso daqui, a linha da vida, a linha da mente, não for uma reta, que dá até para pegar uma régua e medir reto, bem reto. Eu acho que a tela é um pouquinho mais grossa. Não, não tanto. Sim, muito desse jeito aqui, assim, grossa. Se tiver ramificação, será que teria uma ramificação aqui? Deixa eu só completar a linha do destino. Isso, completei a linha do destino. É, porque seria essa questão mental dele, né? É essa questão dele pensar exatamente em cada passo, né? Porque para ele pensar é sofrer menos, né? Você vê que ele tem cada. Ele contando a parte um é a Tóquio, né? Sempre é a Tóquio falando, mas quando vai para a parte que ele fala, eu acho muito interessante porque ele explica cada detalhe do plano, cada ponta do plano, né? Quase como uma missão. E eu acho que o que fica na série, quando mostra, não sei se é na parte 2 e alguma parte aí, quando eles mostram que ele está explicando o plano, é interessante como ele fala bem. E aí, por ele falar bem, ele teria uns risquinhos aqui, ó, vertical também, representando que ele é um bom orador, igual eu tenho aqui também no meu monte de Mercúrio que representa a fala. Além da fala, eu acho também ele teria um triângulo, bem assim mesmo, um triângulo que não parece um triângulo, né? Porque as linhas às vezes saem retas, às vezes não. É, porque ele consegue convencer as pessoas de que tem um plano maior, de que o plano vai dar certo, de que tudo foi desenhado, né? Porque ele está contando exatamente como tudo, né? Ele tem as coisas que ele coloca por fora, tem as coisas que ele é, vai mostrando, né? Ao longo da série, do que vai acontecer. Então, ele gosta de pensar. Ele é uma pessoa que gosta de pensar, por isso tem a linha reta. Ele é uma pessoa que eu acho que além de querer que dê certo, ele também confia muito, né? Que o seu legado, que a missão foi dada e a missão vai ser cumprida, né? Tanto que ele passou a vida pensando nisso. E daí aqui com a linha do coração, como seria essa linha do coração, né? Sairia daqui, eu acho que ela não é tão fina. Eu acho que eu terminaria aqui, teria algumas ramificações. Porque eu acho que o professor, ele não tenta. Não é que ele não tem emoções, ele tenta negociar com as emoções, organizar, prever, e para ir conseguir controlar, né? Mas tem coisas que não dá certo, tanto que o que atrapalhou o plano foi justamente que ele não contava que ia se apaixonar. E eu acho que se ele contasse que ele ia se apaixonar, ele nunca, nunca na vida ia contar que ia se apaixonar logo pela delegada do caso. Quem ia contar com isso? Nunca, né? Querendo ou não, o roteirista foi muito bom disso tudo. E também ele previa que as pessoas seriam um pouco instáveis, né? Mas eu acho que ele achava que a lábia dele era muito boa, que ia convencer a Tóquio e todo mundo a não fazer coisa errada, certo?
E agora a gente vai para a linha da vida dele, né? Que eu acho que é uma linha que sai também daqui da parte da cabeça. Então vamos fazer assim. Como ele, como ele foi uma pessoa que ficou muito doente enquanto criança, então eu acho que é uma linha que começa fina, né, na infância, e é uma linha que fica forte depois da adolescência e atravessa a linha do destino. Eu acho que a linha do destino liga com a linha da vida, justamente explicando essa conexão, porque todo mundo fala do pai que foi de arrasta e ele viu de arrasta, mas poucos lembram que ele também tinha uma mãe e que ele cuidou da mãe. Ele cuidou da mãe dele, né? Ele cuidou da mãe dele até a morte. E aí aqui essa linha da vida é forte no final porque demonstra que ele vai ter um fim de vida muito bom, muito garantido, um fim de vida assim com milhões, com milhões. E gente, esse vídeo aqui é pra gente se divertir, tá? Não vamos pôr julgamento aqui nesse querido, não, por enquanto, tá? Porque a gente tá falando do personagem, de como foi construída a personagem. Tem gente que vai achar que esse personagem é até, de certa forma, psicopata, né? Talvez. Tem algumas outras questões de controle, totalmente. Pode ter outros diagnósticos aí que não vem ao caso. E outros diagnósticos aí que não vem ao caso, né? Mas aqui para causar uma polêmica, não vou colocar nada de linha do amor aqui, tá? Porque foi inesperado para ele e ele tá num romance recente. Ainda não apareceu a linha do amor aqui para ele, tá? Que nem a linha do casamento, apesar dele ter casado. Porque às vezes, sabia, gente, que às vezes simplesmente a linha não aparece, a energia não aparece. Não quer dizer que a pessoa não goste do parceiro ou simplesmente é, não gosta do parceiro ou aquilo não é importante. Às vezes tem coisas da personalidade que não aparecem na leitura de mão também, né? Por isso que eu leio a mão muito de uma forma explicando qual é a sua situação atual, como são os seus comportamentos atuais, o que te trava e o que você pode apostar no seu comportamento na sua vida para que melhore a sua vida. Então, eu leio muito as linhas dessa forma, tá? E daí, para finalizar, eu acho que o nosso querido professor também teria que, é, deixa eu fazer mais grosso, um anel. Deixa eu ver aqui, assim. Isso aqui representa prosperidade, apesar de não ser a vontade dele, mas é o anel de Salomão, é algo que representa boa sorte nos negócios. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa sessão, olha, desse vídeo. Compartilha com alguém que é louco pela Casa de Papel. Você concorda com o que eu falei? Não concorda? E me conta, você está assistindo esse vídeo como? Se você chegou até aqui, escreve a palavra chuveiro para eu saber que você assistiu até o final. Tchau!